As manchetes não mentem, a situação está cada vez mais crítica e os fatos falam por si. Em questão de dias, Trump pode voltar a se encontrar com Putin, um cenário que acende alertas vermelhos em todo o mundo. Enquanto isso, o chamado Frota Fantasma da Rússia sofreu um duro golpe. Drones ucranianos revelaram quantos navios foram danificados em ataques precisos, mostrando que Kiev não mede esforços para desmantelar as operações ilegais de Moscou. No fronte de Kharkiv, a tensão escalou. Fontes militares confirmam que tropas russas avançaram pelo rio Oskil e agora se movem em direção a Kupiansk, usando um método tão ousado quanto perigoso: tubulações de gás transformadas em rotas de infiltração. Uma verdadeira artéria logística subterrânea com paradas estratégicas para descanso e abastecimento, permitindo que soldados se desloquem sem serem detectados. Se confirmado, esse já seria o terceiro caso em que a Rússia recorre a esse tipo de tática, repetindo o padrão visto em outras regiões de conflito. As autoridades locais, porém, insistem que a cidade permanece sob controle, apesar das tentativas russas de espalhar desinformação. Mas nem tudo são más notícias. As forças armadas da Ucrânia contra-atacaram com força na fronteira entre as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk. O batalhão Shkval do regimento Azov executou uma operação relâmpago, libertando a vila de Lozovac e expulsando os invasores. Com apoio de drones e granadas, os soldados ucranianos realizaram uma limpeza completa da área, garantindo a segurança do local antes de passar o controle para unidades de reforço. Enquanto isso, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi, anunciou um avanço significativo na região de Sumy. A ofensiva russa foi completamente neutralizada. Graças à resistência ucraniana, as tropas inimigas perderam qualquer capacidade de avanço, sofrendo baixas pesadas. E a luta não para. Em Donetsk e Zaporizhia, as operações de defesa continuam firmes, impedindo novos avanços russos. Do outro lado do conflito, a Ucrânia deu um golpe certeiro na economia russa. Um ataque com drones atingiu o porto de Primorsk, perto de São Petersburgo, danificando 2 navios-tanque que transportavam petróleo sob bandeira das Seychelles. A estação de bombeamento de combustível também foi alvo, paralisando temporariamente as operações do porto. Esse terminal é uma peça-chave no esquema de evasão de sanções da Rússia, por onde passam cerca de 60 milhões de toneladas de petróleo por ano, gerando receitas de bilhões de dólares. Com a interrupção, Moscou pode perder até 41 milhões de dólares diários, um baque tanto para um regime que depende desses recursos para financiar sua guerra. Enquanto a Rússia sangra recursos no fronte, Putin investe fortunas em um sonho pessoal: a busca pela imortalidade. Nos últimos 5 anos, o financiamento de pesquisas sobre envelhecimento e prolongamento da vida disparou, saltando de 21 milhões de rublos em 2016 para impressionantes 170 milhões na atual gestão. O conselho científico do fundo responsável pelos investimentos é liderado por Andrei Fursenko, um velho aliado do Kremlin. Os projetos são ambiciosos, desde estudos sobre imunidade inata até a relação entre cérebro, visão e Alzheimer. E não é só isso, Maria Vorontsova, filha mais velha de Putin, também entrou na jogada. Sua equipe recebeu um generoso financiamento de 30 milhões de rublos para pesquisas sobre regeneração celular, apesar de seus índices científicos estarem bem abaixo dos concorrentes. Os rumores agora são fatos. Putin já discutiu com Xi Jinping a possibilidade de prolongar a vida indefinidamente por meio de transplantes de órgãos, e recentemente visitou um laboratório na Rússia onde lhe apresentaram alimentos geneticamente modificados, supostamente capazes de retardar o envelhecimento. Enquanto milhares morrem na guerra, o ditador sonha com a eternidade. Do outro lado do mundo, o movimento histórico sacudiu o Nepal. Após anos de protestos massivos e violentos confrontos, que deixaram mais de 50 mortos e milhares de feridos, a população conseguiu derrubar o governo anterior. O estupim? A tentativa de censurar redes sociais. E o resultado foi surpreendente. Ramchandra Poudel, ex-presidente da Suprema Corte, assumiu como primeiro-ministro, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo no país. A escolha não foi por acaso. Jovens da geração Z que lideraram os protestos, usaram até inteligência artificial para analisar candidatos e chegaram a ela, conhecida por sua luta contra a corrupção. Em seu discurso, Poudel foi clara: quero uma nação unida, próspera e justa para todos. Que irmãos e irmãs trabalhem juntos para construir um futuro melhor. Uma vitória da resistência popular que mostra que mesmo diante da repressão, a mudança é possível. Enquanto isso, o mundo não para. Terremotos voltam a assustar Kamchatka, colocando a região em alerta.
Na ONU, votações decisivas definem o rumo de crises globais. E na Bielorrússia, o culto à personalidade de Lukashenko atinge novos patamares, ofuscando até mesmo os símbolos nacionais. São tempos turbulentos, onde cada detalhe importa. E é justamente por isso que você precisa estar informado, com fatos, análises e exclusividades que só aqui você encontra. Porque em meio ao caos, a verdade é a sua melhor arma. Eis que o tabuleiro geopolítico se reconfigura diante dos nossos olhos. Em outubro, Kuala Lumpur pode se tornar o palco de um encontro histórico, ou de uma nova escalada de tensões. Putin, Trump e Xi Jinping sob o mesmo teto, enquanto o mundo prende a respiração. Mas será que o ex-presidente dos Estados Unidos realmente aparecerá? Afinal, como ignorar a presença de Li Qiang, o premier chinês, ou de Lula, que desafia a ordem ocidental com alianças cada vez mais ousadas? As relações entre Washington e essas nações estão em frangalhos, e cada gesto agora é calculado como um movimento de xadrez. Enquanto isso, na ONU, a maioria esmagadora dos países acaba de aprovar uma resolução que pode mudar o destino do Oriente Médio: cessar-fogo imediato em Gaza, libertação de todos os reféns, reconhecimento de um Estado palestino soberano e, o mais explosivo, o desmantelamento do Hamas. França e Arábia Saudita celebram a decisão como um mapa da paz. Israel, por sua vez, a chama de vitória do terror. E enquanto os líderes se preparam para uma cúpula decisiva em 22 de setembro, onde a Palestina pode finalmente ser reconhecida como Estado, a terra não espera. Kamchatka treme novamente. Um terremoto de magnitude 7,4 sacode a região, reacendendo o alerta de tsunami. Os cientistas alertam: este é apenas mais um episódio de uma sequência sísmica que, em julho, atingiu impressionantes 8,8 pontos. A natureza não negocia, não faz concessões. E enquanto o mundo se divide entre guerras, negociações e desastres, em Minsk, o espetáculo da farsa continua. O concurso Miss Belarus se transformou em mais um palco para o culto a Lukashenko, onde até as candidatas desfilam com frases do ditador bordadas em seus vestidos. As mulheres são a arma diplomática mais eficaz, dizia uma delas, enquanto centenas de presas políticas apodrecem em prisões por ousarem discordar. E como não poderia deixar de ser, o próprio líder eterno foi premiado com o primeiro lugar, em um sorteio tão transparente quanto as eleições do país. 30 anos de poder absoluto, e a Bielorrússia ainda é obrigada a aplaudir. Mas não se engane, por trás das cortinas de fumaça a história está sendo escrita agora. Cada voto na ONU, cada tremor na Rússia, cada gesto calculado de um líder pode definir o futuro de milhões. E você está preparado para entender o que realmente está em jogo? Porque em um mundo onde a verdade é a primeira vítima, ter acesso a informações confiáveis não é um luxo, é uma necessidade. E é por isso que estamos aqui, para conectar os pontos, revelar o que tentam esconder e dar a você o poder de enxergar além das manchetes. Então, o que você acha? Esses são os sinais de uma nova era ou apenas mais um capítulo de um jogo perigoso? Compartilhe sua opinião, porque o debate é o primeiro passo para a mudança. E não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar faz toda a diferença. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam, pelo menos, esclarecedoras.